desenvolver o setor, né? E como a uva é a principal fruta do circuito das frutas, então por isso o circuito está junto com a gente como organizador. E o Instituto Agronômico de Campinas, então o Centro de Frutas aqui, né? Na presença do Zé Luiz, do Luiz Teixeira, da Mara, né? São pessoas, são profissionais que estão sempre junto com a gente, fazendo esse trabalho fora de hora, normalmente, sempre independente do fluxo de trabalho que eles têm, eles sempre atendem a demanda do setor, participando das reuniões, participando de tudo que a gente precisa para alavancar. Esse evento ele não é possível ser feito só pela Enoconexão, né? Então a gente precisa de alguns parceiros, a gente tem como patrocínio a Amazon Group, que trabalha basicamente com insumos enológicos, barricas, equipamentos para enologia. Pix-Label Rótulos Especiais, que estão junto com a gente também desde o ano passado, estão atendendo uma demanda bastante interessante aqui com os rótulos do pessoal, fazendo uma roupagem fantástica. E a Terra Verde, tá, com a John Deere, entrou junto com a gente esse ano também, apoiando esse desenvolvimento. Temos no espaço lá fora, para o pessoal depois quiser conhecer, alguns expositores, a Conatos Ambiental, a de Minas, Fruticultivo, Lauman, JR Marto, Artbal, Terra Nutrição Vegetal, Sava e Renovalec. Tá? Então são algumas empresas que estão expondo ali fora, depois quem quiser conhecer, adquirir algum produto, tá? Fiquem à vontade, o evento é para vocês. Junto fazemos a diferença no vinho paulista. O vinho paulista, a gente está passando por uma nova fase, né? Acho que começou há uns 20 anos atrás, né? Com o trabalho da dupla poda, a gente enxergou um novo horizonte para a possibilidade do vinho paulista, né? Agora, a gente tem vinhos de viníferas, a gente tem vinhos de americanas, a gente tem inúmeros produtos que estão sendo trabalhados e ganhando cada vez mais destaque. A gente vai falar sobre tudo isso durante esses 3 dias. Mas hoje a gente começa a nossa sequência aqui de palestras falando um pouquinho sobre sustentabilidade, trazendo alguns cases, e a gente vai fazer uma discussão logo após as 3 palestras. A gente vai ter 3 apresentações, tá, nesse primeiro momento. Eu gostaria de convidar para subir aqui, então, o Sebastião Tivelli, que é da APTA de São Roque. Que está fazendo um trabalho fantástico lá em São Roque, o pessoal que não conhece, tá? Eu vou deixar ele contar um pouquinho da história, né? Mas eles estão fazendo um vinho Ribas lá, agroecológico, de tomar rezando, né? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar com vocês aqui essa tarde, participando aí do 5º encontro do Enoconexão, né? E essa oportunidade que através da Ariana, que nos estendeu o convite, né, para estar aqui com vocês e fazer essa apresentação de um pouco do que nós estamos fazendo em São Roque. Então, é uma mesa redonda para falar de sustentabilidade na viticultura. A gente observa que de tempos em tempos algumas palavras, né, entram em moda, né? Nós tínhamos alguns anos atrás globalização, just in time, né? Agora falando-se em sustentabilidade, em agroecologia, né? Em viticultura urbana, né? Adegas urbanas. Para falar de sustentabilidade, a gente poderia falar dentro da sustentabilidade econômica, social, ambiental. E o que nós vamos apresentar para vocês um pouco hoje está ligado com a parte ambiental e econômica. Essa é uma proposta que nos trouxe o Cio dos Vinhos em São Roque em 2017, com um desafio nos perguntando se era possível produzir uvas orgânicas em São Roque para suco e vinho. Então, nós fizemos algumas parcerias que eu mostro agora, daqui a pouco para vocês, e com isso estamos desenvolvendo esse trabalho na ACTA Regional de São Roque. Trago aqui para vocês terem uma ideia, quem ainda não conhece, temos laser point aqui? Temos. Aqui mostra um pouco do que existe de vinhedo orgânico, dados de 2021, mas na verdade a base de dados é de 2019.
aonde nós tínhamos aqui no Brasil, em 2019, apenas 600 hectares de uva orgânica e 97% dessa uva para suco, não para vinho, né? Nós tínhamos em 2019 63 países no mundo com alguma coisa de viticultura orgânica registrada, né? E essa área correspondia a 454 mil hectares de vinhedos orgânicos esparramados em 63 países, o que representava em torno de 6,2% da viticultura pelo mundo, né? E interessante observar, e aí chamar a atenção de vocês, que entre 2005 e 2019, a área com vinhedo orgânico no mundo aumentou em média 13%. Ao ano, né? Enquanto que a área com os vinhedos convencionais diminuiu em média 0,4%. Então, por que o mundo está olhando a viticultura para a área orgânica? Por que isso está crescendo no mundo? Quando a gente olha esses dados, né, que mostra por países, né, nós observamos a Itália com 15% da sua área com vinhedos já em sistema orgânico. Uma Espanha com 13%, uma França com 14%, né? E aqui na América do Sul, a Argentina aí com quase 1% da área orgânica. Por que isso está crescendo? Se a gente vai olhar a história da uva, a gente vê que nós temos uma cultura extremamente rústica, né? Porque quando nós olhamos numa linha do tempo, o que nós conhecemos hoje da parte de adubação, da parte de defensivos agrícolas, né? Eles são extremamente recentes. No século XIX, 1840, né, os meus colegas agrônomos aí devem lembrar da lei de Lieb, né, a lei do mínimo, né, que começou a estudar essa parte de adubação e os adubos essenciais. A cauda bordaleza também descoberta por acaso por agricultores no século XIX. E aí nós tivemos no início do século passado uma difusão muito lenta da adubação e da mecanização. Mas muitos de nós que estamos aqui hoje vivemos esse último período, né, de 1950 para cá, né, aonde nós tivemos os defensivos sendo utilizados, após principalmente a Segunda Guerra. Nós tivemos um movimento no Brasil do surgimento da agricultura orgânica em reação ao aumento da agricultura da Revolução Verde, que passou a intensificar o uso de adubos, a intensificar o uso de pesticidas, e em 1998, a chegada dos transgênicos aqui. Então, nós vivemos isso, né? Isso aconteceu nos últimos 60, 70 anos. Muitos de nós vivenciamos isso nesse momento. Então, esse trabalho que é feito dentro da unidade, ele tem como parceria o Sim dos Vinhos, né? O Instituto Federal de São Roque, através do curso de Viticultura e Enologia, a Prefeitura de São Roque e a APTA Regional. Então, o que nós vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui é como nós olhamos dentro do manejo agroecológico o controle de pragas e doenças. Que, em geral, quem faz qualquer cultura, né, dentro de um sistema convencional, a primeira pergunta que eles nos fazem é: Tiveli, como é que eu controlo pragas e doenças? Porque eu, com todo o arsenal químico que eu tenho no meu vinhedo, né, eu tenho problemas. Como é que você faz na agricultura orgânica? Então, é o que a gente pretende mostrar um pouquinho para vocês. E tudo começa no solo. Existe a teoria do equilíbrio de bases e a teoria da trofobiose, uma desenvolvida pelo professor americano William Albrecht e o outro pelo um francês, Chabousseau, né, que basicamente nos diz, e a minha avó já me dizia isso, que se a gente estiver bem nutrido, a gente não fica doente.
Quantas e quantas vezes eu ouvi ela, minha mãe, dizer, lá eu sou chamado de Wilson, Wilson, precisa comer beterraba, porque assim você não fica doente. Olha, você precisa comer peixe uma vez por semana, porque peixe faz bem, deixa inteligente, e tantos outros exemplos. Não sei como elas sabiam isso, mas o conhecimento tradicional delas permitiu usar o que estava sendo desenvolvido na Europa e nos Estados Unidos. Então, basicamente o que nós fazemos em qualquer área, independente da cultura, é olhar para o solo e trabalhar o equilíbrio de cálcio em relação à capacidade de troca de cátion desse solo, trabalhando aí na ordem de 55% a 65% de cálcio, trabalhando esse equilíbrio para magnésio na faixa de 10% a 15%, do potássio entre 3% a 5% da CTC. E aí a gente passa a olhar para alguns outros nutrientes, como fósforo, por exemplo, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente desse elemento, aonde o necessário para qualquer cultura está na faixa de 50, no máximo 60 miligramas por decímetro cúbico de fósforo no solo, enxofre 25 miligramas, boro 1 miligrama por decímetro cúbico, e assim vai, cobre com 2 miligramas, ferro com 20 miligramas, manganês 20 miligramas por decímetro cúbico, zinco com 5 miligramas, e por último, mas não menos importante, a matéria orgânica do solo. A gente diz que para que um agricultor se desenvolva dentro de um sistema orgânico, ele precisa começar a ter pelo menos 2,5% de matéria orgânica no solo. E o sonho de consumo é ter 5%. Então, feito esse equilíbrio no solo, e a nossa unidade, nós estamos trabalhando esse equilíbrio hoje de 40 a 60 centímetros de profundidade, né? Então, veja, nós já corrigimos isso de 0 a 20, de 20 a 40, e estamos olhando agora de 40 a 60, principalmente buscando aumentar o volume da caixa que o sistema radicular pode explorar, pensando principalmente em disponibilidade de água, não de nutriente. Vocês veem esse tempo novo, né? E uma outra palavra que entrou em moda, né? Aquecimento global, né? Que alguns não acreditam que existe. Mas em pleno novembro, semana passada, em São Roque, tive 7,6 graus de mínima, né? Mas vamos aos exemplos práticos que nós temos sobre isso. Observem, o solo na unidade, eu quero apontar aqui o fósforo ali, ele está em 222 a 289 miligramas por decímetro cúbico. Bom, espera lá. Dentro do equilíbrio de base, eu sei que eu não precisaria ter mais do que 50. Tem o problema de ter esse excesso de fósforo no solo? Sim. Agronomicamente, nós sabemos que o excesso de fósforo no solo inibe a absorção de zinco. Então, apesar de eu ter no solo da unidade, ali em preto, o zinco, com 5 a 8,8 miligramas por decímetro cúbico, a planta não é capaz de absorver esse zinco. Então, o que nós usamos de estratégia? Faço pulverização foliar de zinco. Mesmo num solo corrigido em zinco, a gente acaba fazendo 2 a 3 pulverizações na safra da uva com zinco, né? Sulfato de zinco, que é permitido dentro da agricultura orgânica. Outro exemplo interessante que nós temos dentro dessa área e que eu não me atentei no começo. Apesar de saber que o nível ideal é 25 miligramas por decímetro cúbico, né, eu tinha na área, no início, lá em torno de 8 miligramas. Isso aqui chegou a cair na segunda safra para 3 miligramas por decímetro cúbico, né? E nós sabemos que plantas com deficiência de enxofre, elas ficam predispostas ao ataque de ácaro, né? O que aconteceu na segunda safra? Erinose da videira. Então, eu sempre trabalhei com hortaliças, e em hortaliças o ciclo é muito rápido, a gente não conseguia, às vezes, detectar essas diferenças.
Mas dentro de um vinhedo, onde você olha a planta hoje, já está pensando como você vai conduzir ela o ano que vem, e a gente consegue conviver ela por alguns anos, a evidência da teoria da trofobiose ela é muito forte, né? Voltando àquilo que a minha avó me dizia, minha mãe me diz, né? Olha, tem de comer de tudo um pouco. Não é porque você gosta de alface, você só vai comer salada de alface com tomate, né? Então, o que nós fizemos para corrigir isso? E aí precisa ter muita calma nessa hora, porque quem é do sistema convencional, e nós temos parceiros lá que são convencionais, precisa pulverizar. Não, calma, olhamos, apareceu no final do ciclo, medida tomada, para a próxima safra, entramos com gesso agrícola, corrigindo o gesso no solo. Inicialmente 0 a 20, depois trabalhando quantidades para 20 e 40, e assim subsequentemente. E com isso não tivemos mais problema com a erinose, nem na safra seguinte e nem nessa safra agora. A gente olha cobre, nós estamos lá com teor de 7,4 a 25,5, é um absurdo, para mim é até um erro de leitura, mas a gente sabe que precisaria ter 2. E nós sabemos que deficiência de cobre favorece o aparecimento de míldio. Mas e o excesso de cobre? Qual que é o problema do excesso de cobre? Bom, cobre, ele mata a vida microbiana do solo. E a gente acaba observando isso no solo, porque a gente acaba não tendo minhocas, né, macroinsetos. Então, isso vai me colocar a fazer uma correção no próximo ano, provavelmente na adubação, entrando com bocache, ao invés de entrar apenas com torta de mamona, né? O pessoal já está me apontando aqui o tempo, né? Deixa eu correr um pouquinho mais. Outro elemento que nos surpreendeu bastante, o manganês. Nós sabemos que o ideal é 20 miligramas. E nós tínhamos lá no primeiro ano 9,1. E isso veio caindo até chegar a 1,4. Nós tínhamos, não sei se quem está aí no fundo vai enxergar, mas aqui na frente aparece as plantas de rubim, que são plantas indicadoras de solo com baixo teor de manganês, né? E nós tivemos a nossa cultivar mais produtiva com sintoma de manganês, deficiência de manganês nas folhas. Correção, foliar com sulfato manganoso, não foi suficiente no ano que apareceu, isso foi 2020, né? Correção no solo no ano seguinte. Esse ano não tenho sintoma de deficiência nas plantas e não tenho mais o rubim na área. A partir do momento que eu corrigi o manganês, ele sumiu, né? Botrites, pulgões, excesso de nitrogênio, né? Essa é uma foto da área. Todo ano a gente tem um pouco de pulgão, onde controlo com calda de mamona. E quando vocês falam controlar assim, é 2, 3 plantas. Tá? Eu tenho um controle, um manejo de controle biológico muito bom lá, não preciso me preocupar com isso. Como caiu o nosso teor de nitrogênio, nós tivemos que aumentar, colocar mais nitrogênio no sistema este ano. Este ano, a minha expectativa era ter mais pulgão. E talvez por esse clima doido que nós estamos vivendo, nem os pulgões estão aguentando, né, essa oscilação de temperatura para frio e para baixo. Mas sabemos que o excesso de nitrogênio, que é aquela adubação de cobertura que a gente coloca, favorece botrites e os pulgões. Desequilíbrio de cálcio predispõe a videira à ocorrência de antracnose. O que nós fizemos lá no início? Primeira coisa, corrigir o equilíbrio de cálcio no solo, né? E quando você termina o florescimento, calda bordaleza, aplicando nos cachos, você está adubando com cálcio, né, e você vai suprindo essa necessidade das plantas, essa exigência das plantas. Fazendo aí a antecipação dos problemas, né, o nosso vinhedo é coberto, porque em São Roque, em 360 dias do ano, você vai lá, tem orvalho. E tendo orvalho, eu tenho uma das condições que a doença principalmente precisa para ocorrer, que é molhamento foliar. Então, fizemos essa proteção.
pensando nesse sentido. E aqui vem o segundo desafio nosso, que nós estamos agora fazendo, que é mostrar se é econômico produzir uva orgânica em São Roque. Porque essa cobertura plástica ela fica bem cara. Tá? Problemas que nós temos de formiga. Quem é que não tem problema de formiga? Da teoria da trofobiose, nós sabemos que plantas deficientes de molibdênio estão predispostas ao ataque de formiga. Então, o que nós corrigimos com pó de pedra, ou pó de rocha, né? Nós temos ainda a possibilidade de fazer a aplicação de micronutriente foliar de molibdênio, e se nada disso funcionar, nós temos iscas formicidas orgânicas para serem aplicadas, né? Sabemos que abelhas, né, vespas, atacam o vinhedo na fase de maturação. Colocamos tela, porque nós também temos passarinhos que atacam. Então, se antecipa o problema e coloca a proteção necessária. Sagui e coati. Né? Para sagui, nós tratamos ele naquelas 2 semanas que nós estamos ali aguardando chegar o ponto de maturação, o BRICS, para colher as uvas. Colocamos na área de mata, que é um quebra-vento que nós temos, banana, mamão, fornecemos para eles, e eles ficam aguardando lá, deu 4 horas, se o funcionário não chega, eles começam a gritar, né, querendo a comida deles. Então, eles são treinados a não ir no vinhedo. Já com o coati, nós não tivemos a mesma sorte, né? Aqui que vocês estão vendo, foi a nossa primeira safra. Os coatis chuparam ela num final de semana. E eu digo chuparam porque eles não engolem a casca, né? Eles chupam e descartam a casquinha lá. Ano seguinte, cerca elétrica, 4 fios, e isso vem funcionando. Os coatis respeitam e não tivemos mais problemas. Os coatis estão por lá, aos bandos, mas com a cerca elétrica eles não entram. E se nada disso que nós fizemos, de corrigir o solo, de equilibrar o solo, né, de fazer um manejo biológico, né, nós temos dentro da portaria do Ministério da Agricultura, que é o regulamento técnico para a produção de orgânica, uma lista positivas de insumos e de práticas que nós podemos adotar. Então, se nada disso funciona, eu tenho calda bordaleza, eu tenho sulfato de cobre, calda sulfocáustica, homeopatia, que é uma das variáveis que nós estamos usando lá, com resultados muito interessantes. Tá? Então, para que a gente não avance no tempo dos outros palestrantes e que a gente tenha tempos para perguntas, eu encerro a minha apresentação aqui, para que a gente possa dar a oportunidade de estar ouvindo os demais e poder conversar um pouquinho mais ao final dessa mesa redonda. Obrigado. Obrigado, Tivelli. Daqui a pouquinho ele volta para as perguntas. Pessoal, queria convidar agora o Hamilton Ramos para subir aqui, falar um pouquinho com a gente também. Pesquisador do IAC, sempre junto com as demandas dos produtores na região. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ariana e a Quinta Enoconexão, pela possibilidade de estar aqui discutindo um pouco com vocês sobre tecnologia de aplicação. E eu costumo colocar tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários, porque, como vocês viram na apresentação do Tivelli, não é só a agricultura convencional que tem aplicação de produtos. Se eu estiver trabalhando com a convencional, com a biodinâmica, com a agroecológica, com a orgânica, qualquer que seja a agricultura, nós vamos estar trabalhando com pulverização. E nós podemos acertar ou podemos errar a aplicação em qualquer uma delas, tá? E ser tão prejudicial quanto. O próprio Tivelli falou, excesso de cobre no solo vai me acabar com organismos de solo, com minhocas, né? E isso não é bom, isso causa compactação, isso degrada o ambiente. E como diz um grande amigo meu, né, o Afonso Peixe, produtor de uva não pode só produzir uva, né? Ele também tem que produzir solo, ele também tem que produzir biodiversidade, porque se ele produzir degradação, ele vai deixar de ser produtor de uva muito rapidamente. Então, nós vamos começar a entender
como fazer um tratamento fitossanitário adequado. Primeiro, também sou do IAC, trabalho no Centro de Engenharia, que é uma outra unidade do centro do IAC aqui em Campinas, e sou agrônomo, e faz 35 anos que eu faço o que eu gosto, tá? Que é trabalhar com tecnologia de aplicação. E trocar ideia com vocês num evento como esse, que para mim é sempre um prazer e não é nada de anormal, é gostoso fazer isso. Então, quando nós vamos pensar num tratamento fitossanitário bem feito, não adianta trabalhar agricultura de precisão. Eu posso ter a maior imprecisão do mundo trabalhando agricultura de precisão se eu não souber trabalhar essa agricultura. Nós temos que entender que quando nós vamos fazer qualquer pulverização, eu dependo de um bom pulverizador, bem regulado e operado por um aplicador capacitado. Se eu não tiver esses três, não tem como ter qualidade. E vocês vão ver que eu não vou falar de produto, eu vou falar de como aplicar. Uma vez que eu selecionei o produto que eu vou trabalhar, como fazer isso de forma bem feita. E como isso tem sido feito ou pensado na uva. Então, nós temos que começar com um bom pulverizador. Falar que eu vou fazer uma boa pulverização com um avião de contrabando igual isso aqui, né? Sem proteção de partes móveis, com essa parte aqui toda modificada. Então, toda vez que eu vir... não está funcionando o meu laser, mas... Toda vez que eu vir isso aqui, ó, isso aqui é erro. O que está errado aqui? Olha a turbulência que eu tenho nessa região do turbo. Essa cauda não vai chegar na uva. Eu estou aplicando, né? Se o meu padrão de qualidade é produto aplicado, eu apliquei. Mas só que o produto que está nessa nuvem não tem condição de chegar na uva. Isso é perda, isso vai para o solo, isso vai para o pulverizador, isso vai para o corpo do trabalhador. Da mesma forma, olha isso, né? Vê se tem condição de fazer uma aplicação, de trabalhar com um pulverizador como esse, onde a própria turbina da máquina está aspirando o ar que era para ir para a uva, e eu estou molhando o chão, estou molhando a máquina, estou molhando tudo, menos a uva. Então, não adianta falar, eu vou jogar 3 quilos por hectare, eu vou jogar 1 quilo por hectare, porque o objetivo de uma boa pulverização nunca é jogar produto. Tá? Eu tenho que distribuir esse produto. Eu tenho que garantir que esse produto está chegando aonde eu quero, de forma adequada, econômica e com o mínimo de contaminação de outras áreas. Aí a gente mostra uma pulverização, olha a diferença daquelas pulverizações para essa. E aí alguém vai falar assim, puxa, mas o cara não está usando EPI. Beleza, não está. Mas olha a quantidade de acertos que eu tenho nessa foto para não olhar simplesmente se o sujeito está usando EPI ou não. Olha o direcionamento desse ar, olha a qualidade dessa turbina, olha a qualidade de gotas que existe nessa pulverização. Então, são todas pulverizações de uva, mas qualquer semelhança é mera coincidência. E quando a gente pensa em pulverização, não se engane, 200 litros por hectare ou 700 litros por hectare pode ser totalmente diferente de 700 litros por hectare. Tá? Se eu estiver fazendo 700 litros por hectare aqui, e se eu estiver fazendo 700 litros por hectare aqui, o controle é igual? Nem tem jeito de ser. Então, meu padrão de qualidade não pode ser quanto eu jogo, quanto eu ponho no tanque. Meu padrão de qualidade tem que ser quanto eu estou fazendo chegar no alvo e como isso está chegando no meu alvo. Não só isso, eu tenho que me preocupar com a regulagem do pulverizador. Olha nessas duas imagens à direita. Aquela imagem de cima é uma ponta totalmente gasta. Né? É aquela história do produtor que fala, poxa, eu cuido tão bem do meu pulverizador que até o bico de pulverização original, e faz 20 anos que eu tenho ele. Né? Legal, é aquilo que acontece. Olha a diferença de qualidade entre as duas pulverizações, a de cima e a de baixo. As duas podem ser exatamente o mesmo volume de cauda por hectare, mas as eficácias vão ser totalmente diferentes. E quando a gente trabalha com semi-estacionário, né, minha opinião pessoal
é que nós trabalhamos com lança, a grande maioria dos produtores que trabalham com essa lança e trabalha com esse tipo de bico. Esse tipo de bico devia ser considerado o inimigo público número 1 do agricultor. Tá? Isso devia ser proibido na agricultura. Mas por que, Hamilton? Porque é ruim, porque não tem, não produz, não pulveriza direito? Não é isso. Existe um fator muito importante quando a gente trabalha com pulverização, que é tamanho de gotas. Quando se seleciona uma ponta de pulverização para trabalhar qualquer situação, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual o tamanho de gota que ela proporciona. Senão eu não vou ter uma cobertura adequada desse alvo. E eu não posso nem trabalhar gotas muito grandes, porque senão vai ser igual na figura anterior, eu não vou ter uma cobertura adequada, nem gotas muito finas, porque essas muito finas são passíveis de deriva, são passíveis de evaporação. Boa parte da pulverização evapora antes de chegar na planta. Eu não vou entrar em detalhes, mas gotas abaixo de 50 micra não depositam em alvo plano. E essas pontas, elas produzem 50% do volume que ela aplica, é com gota abaixo de 50. Então, quando a gente seleciona essa ponta para colocar na lança, eu já saio perdendo 50% do volume que eu estou aplicando. Se a minha pulverização está ficando boa, ela já está ficando boa com metade da cauda que eu estou usando. Então, esse é o grande diferencial. Bom, e o que acontece? Olha, eu estou trabalhando, mas eu não me preocupo com isso, porque eu trabalho com condição ambiental adequada, me preocupo com essa condição ambiental. Se eu estiver trabalhando com 20 graus de temperatura e 80% de umidade relativa, essa gota de 50 micra, entre formar no bico e evaporar tudo que tem nela, ela leva 14 segundos. E ela consegue andar nesse ambiente extremamente favorável 13 centímetros. Se eu for pegar rótulo de produto, eu vou parar com 30 graus centígrados, 50% de umidade relativa. Beleza. Nessa mesma condição, ela já me evapora em 4 segundos e consegue andar nesse ambiente em 3 centímetros. Tudo que eu estiver pulverizando, 50% da minha pulverização vai evaporar a 15, 20 centímetros da onde eu estou aplicando. Tem lógica isso? Num trabalho feito pelo pessoal da Embrapa aqui de Jaguariúna, com tomate, não é em uva, mas em 2 tamanhos de tomate, olha isso. Do volume aplicado no tomate, 24 a 40% para na planta. 20 a 30% vai para o solo e 30 a 45% vai para a atmosfera. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: que produtor consegue ser sustentável perdendo 80% daquilo que aplica? 60% daquilo que aplica? Não tem condição. Se nós vamos começar a pensar sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental, qualquer que seja ela, nós temos que começar a olhar de forma diferente para o processo de pulverização. Olha isso, né? Isso aqui é uva no vale. Olha a forma que eu estou aplicando e olha o chão atrás do pulverizador, como é que está na foto ao lado. Que isso não seja um agrotóxico, que isso seja um sulfato de cobre, como citou o Tiver. Qual é a quantidade de cobre chegando no solo ali, em várias aplicações sucessivas? Mesma coisa, olha a cor desse solo. E aí vocês contam para o tio se o alvo da aplicação é o solo ou é a barreira que está lá em cima. Existem algumas ideias, isso aqui vale também, né? Essa máquina foi desenvolvida por eles para fazer aplicação quando eu tenho baixo índice de enfolhamento.
a cauda é jogada para cima, aquilo que não pega na planta cai nessa bandeja e corre de novo para dentro do tanque para eu não ter perda. Né? Isso aqui é chamado bandejão, nós trabalhamos muito no desenvolvimento dessa máquina lá no Vale, e hoje é uma máquina que eles usam. Atendeu à necessidade dos produtores. Uma vez que eu regulei, eu preciso treinar. E até mudar conceito de treinamento nós precisamos. Porque o objetivo de treinamento é promover melhoria, é melhorar a atitude. Se eu tiver que treinar todo ano o mesmo pessoal, isso não é treinamento, isso é levar informação. Tá? Então a gente deve fazer, os funcionários, os agricultores, memorizar conceitos. Eles têm que entender por que fazer, não o que tem que fazer. Porque é igual decorar para a prova. Na semana seguinte eu já esqueci tudo aquilo que eu precisava. A responsabilidade de qualquer ato de comunicação é sempre do emissor. Então, esse negócio de que agricultor não é tradicionalista, não é passível de mudar, isso é papo de quem não sabe treinar. Tá? Porque, conta para mim, nós temos vários produtores aqui. Quem não gostaria de produzir com a mesma qualidade, na mesma quantidade, usando 50% menos de produto? Sendo que isso impacta diretamente no custo de produção de vocês, que é quem paga por isso. Tá? O que estimula uma pessoa a melhorar são acertos, depois a gente pode discutir isso, que eu já recebi a minha placa de que meu tempo está parando, e uma pessoa esquece 80% daquilo que ela aprendeu de forma passiva em até 2 anos. Então, se eu não trabalhar um sistema de treinamento adequado, eu vou ter que trabalhar todo ano, porque pelo menos 50% daquilo que eu ensinei não foi incorporado ao sistema produtivo. Ótimo. O que isso quer dizer? Que enquanto nós estivermos avaliando treinamento por número de pessoas treinadas, nós estamos indo para a bucha. A gente tem que avaliar treinamento em quanto aquele treinamento foi eficiente em mudar a atitude, em melhorar a situação e em reduzir perdas naquela aplicação. Isso é qualidade de treinamento. E cuidado na pulverização. Todo dia nós estamos dizendo, tem produto bom para isso, produto bom para aquilo. Trouxe só um exemplo de uva. Né? Nós temos dentro do IAC o programa de adjuvantes, onde a gente analisa funcionalidade de adjuvantes. E todo dia tem um vendedor lá na porteira de vocês vendendo algum adjuvante novo, algum produto novo que vai melhorar a aplicação na uva. Ótimo, eu trouxe o caso de um espalhante. Todas essas gotas têm o mesmo volume. Olha a diferença no espalhamento. O que isso muda para mim? Olha, nós fizemos um trabalho com uva. Esse aqui é a cobertura na folha de uva com 700 litros por hectare sem um espalhante. Eu consigo enxergar as gotas ali. A hora que eu peguei os mesmos 700 litros por hectare, eu já não tenho mais gota, eu tenho a folha coberta pela cauda. O que aconteceu aqui? Escorreu. Se escorreu, o que aconteceu com a quantidade de produto parando na folha? Diminuiu. Isso vai me levar a mais pulverizações por ciclo. Isso vai levar a perda de eficácia. Nessa caso, até quando nós reduzimos para 380, ainda estava tendo escorrimento. Então, não é qualquer coisa que eu posso pôr no tanque e que eu vou manter o mesmo padrão de pulverização. Eu tenho que aprender a enxergar a qualidade disso. Se eu não enxergar, a probabilidade de eu não ter controle é muito grande. Então, nós temos aqui em Jundiaí um programa com a Prefeitura, com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e a Associação Agrícola, um projeto que chama Jundiaí Lugar de Alimento Seguro, onde, através do Aplique Bem, que é um projeto do IAC em parceria com a UPL, esse projeto já tem N prêmios, inclusive internacionais, esse ano como o melhor projeto de boas práticas na área de responsabilidade social dado pelo MAPA, aqui no Brasil, onde nós trabalhamos isso com os agricultores. Fazemos a avaliação do pulverizador, analisamos as regulagens e fazemos treinamentos com os produtores. Para vocês terem uma ideia, dentro desse projeto, nós temos conseguido redução de volume de cauda, que chega a 50% do volume de cauda e produto utilizado pelos produtores, sem que isso implique em perda de qualidade da uva produzida. E estamos inovando aqui na região de Jundiaí,
que é a pesquisa participativa, onde, para aquilo que nós não temos solução, nós trabalhamos com os produtores, buscamos essa solução e levamos isso para eles através de dia de campo. O que nós estamos buscando? Desenvolver modelos de sustentabilidade para a aplicação de defensivos na vitivinicultura. Tá? É um projeto piloto, é um projeto de Jundiaí, que nós, esse ano, ou ano que vem, pretendemos aí trabalhar com todo o circuito da fruta. Obrigado aí pela atenção, vou estar à disposição depois. Obrigado, Rafa. Obrigado. Bom, pessoal, a gente está plantando uma sementinha com cada uma das palestras, a gente vai fazer uma discussão daqui a pouquinho, tá? Então segurem as dúvidas aí. Vou convidar agora para subir aqui o Ricardo Henriques, da Rio Sol, veio lá de Petrolina para estar junto com a gente. Obrigado, Ricardo. Boa tarde. Muito obrigado. Então, agradecer a Rafael, a Ariano e ao pessoal da Enoconexão. Eu vim mais foi para aprender do que propriamente para falar. Então, gostei muito das duas palestras que foram antes da minha. Então, venho para falar um pouquinho mais do nosso caso, daquilo que nós fazemos lá no Vale de São Francisco, falar um pouquinho daquilo que é aquilo que se produz hoje no Vale de São Francisco. Hoje é mais voltado para a questão de sustentabilidade, tá? Não vou falar propriamente de números, vou falar mais de estudos e aplicações daquilo que hoje nós já temos no segmento de agricultura biorregenerativa e aplicação ou utilização de bioreatores, mais voltados até mesmo para bactérias, na utilização da viticultura lá no Vale de São Francisco, tá? E falando de sustentabilidade e na questão do orgânico, eu sou bem pragmático. Não quer dizer que eu mude de opinião, mas eu atualmente não acredito em agricultura biológica. Acredito realmente em sustentabilidade. A meu ver, sustentabilidade é equilíbrio, ou seja, aquilo que a gente extrai de um solo ou de uma planta, a gente tem a obrigação de, como produtor, a gente está repondo no mínimo a mesma quantidade daquilo que a gente está extraindo de lá. Então, assim, hoje, no meu plantio, eu trabalho mais ou menos cerca de 70% a 80% mais ou menos com biodinâmico. Se me perguntarem assim, eu tenho a intenção de ter um selo biodinâmico? Não. Porque se acontecer algum BO com o clima, assim como mencionaram, que realmente hoje em dia o clima está meio louco, eu tiver que entrar com defensivos que estejam fora daquilo que é estipulado para o biológico ou para o biodinâmico, eu vou entrar. Eu acredito em muitos produtores aqui. E o maior interesse de qualquer produtor é que a conta feche no final. Então, só porque é bonito, às vezes, ter um selo lá orgânico, biológico e tudo mais, a gente às vezes tem que fazer, quem é produtor tem que fazer conta. Então, o mais importante é a gente mostrar que existem às vezes alternativas, mesmo em sistemas híbridos, e que são sustentáveis e que podem realmente melhorar tanto a quantidade como a qualidade e reduzir custo e serem utilizações biológicas ou orgânicas, tá? Então, o Rio Sol fica lá no Vale de São Francisco, fica bem fora da curva daquilo que a Bíblia da viticultura mundial diz que é o intervalo da produção de vinho no mundo. Vocês aqui no estado de São Paulo também estão fora da curva. Eu acredito muito que as novas regiões do mundo são as novas regiões do mundo no Brasil. Os novos terroirs do Brasil vão ser a médio prazo as grandes regiões produtoras de vinho, que vão produzir com qualidade e provavelmente suplantar as regiões que são hoje atualmente tradicionalmente produtoras de vinho. Acho que é só uma questão de tempo, know-how e tecnologia. E é uma região completamente inóspita, tá? Para quem conhece o Vale de São Francisco, então é uma região semiárida, se bem que no período da chuva pode ser considerada semi-tropical, que é mais ou menos em um intervalo de que vai de fevereiro até ali mais ou menos de abril, pode ter alguma ocorrência de chuva, a maior parte é concentrada nesse período aí, mas fora disso, praticamente existe uma ausência de chuva. Então aqui uma vista panorâmica, vocês podem ver a Caatinga, ou seja, quando a gente se afasta ali mais ou menos 20, 30 metros da margem do rio, vocês veem que é um solo completamente pobre, dá a sensação que é até meio arenoso em alguns locais. Mas quando começa a ter o tratamento e interação do homem, e hoje uma das palavras também caras que se fala é desmatamento. Então assim, o vale tem muito solo que pode ser utilizado sem impactar com desmatamento. E pelo contrário, eu vou mostrar aqui com algumas imagens,
aquilo que a gente pode fazer de comparativo, o tipo de solo, como disseram lá atrás. O muito importante é o solo. Então, aquilo que vos disseram nas duas palestras anteriores é basicamente aquilo que a gente precisa. Ou seja, a gente precisa de cuidar do solo. Cuidando do solo, fazendo análise no solo, fazendo análise na planta e vendo a necessidade dela, a gente tem que ser como um médico. Ou seja, acompanhar a necessidade dela e ir lhe dando para isso. Se a gente atender à expectativa daquilo que é a necessidade dela, podem ter a certeza que ela vai responder. Tanto responder do ponto de vista de proteção da própria planta, seja contra ataque de doenças, seja contra carências nutritivas para a produção, como depois em produtividade. Essa questão de que a gente às vezes tem que ter um limite de produtividade, eu acho que muitas vezes também não é tão linear se as plantas realmente estiverem bem alimentadas e bem nutridas. Então aqui uma vista panorâmica lá do vale. Então o vale se caracteriza em termos de clima pelo quê? Mais ou menos 300 dias de sol por ano. Nós temos uma temperatura média elevada. Graças a Deus a gente não tem temperaturas aí de 7 graus e meio. Mas eu gostava de ter temperatura de 12, 13 às vezes à noite. Também era bom. Mas mínimas no inverno, aí de estourando, vai até 17 graus. Até máximas no verão, que podem em alguns casos passarem 40. Mas a média anual anda ali em mínimas de 22, 23 graus, até máximas de 33, 34. Então tem aí uma amplitude térmica relativamente boa durante todo o ano. A gente tem algumas oscilações com as estações do ano, mas nunca baixa desse mínimo e máximo que eu falei para vocês. Temos uma quantidade de chuva muito baixa, mas em contrapartida a gente tem disponibilidade de água do Rio São Francisco. Então isso nos permite controlar a disponibilidade de água no solo e aplicar ela consoante a necessidade da planta, consoante o ciclo produtivo em que ela está. E como a gente consegue controlar todo o ciclo da planta, a gente tem aquilo que se chama de ciclo contínuo, ou seja, é uma região única no mundo, porque realmente hoje, atualmente, que eu tenho conhecimento, é a única região do mundo que vocês podem ver as 4 estações de desenvolvimento no mesmo dia. Ou seja, indo lá, vocês vão ver as 4 estações por bloco bem definidas no mesmo dia. Não é que não existem outras regiões no mundo tropicais, mas que permitam produzir durante todo o ano uva. Eu acredito que no momento é só o Vale de São Francisco. Então no mesmo dia, essas fotos estão aqui, foram tiradas no mesmo dia, tá? A gente tem aqui a questão do inverno, ou seja, plantas que já estão com a folha a morrer, teve mais ou menos 60 dias de repouso, plantas aqui já no início da primavera, já está no início do abrolhamento, tudo o que é matéria orgânica da poda, a gente preserva no solo, certo? Não é removido, passa só, vocês podem ver, passa só o destroçador para triturar e depois gradativamente vai fazendo a incorporação da matéria orgânica no solo, ou seja, a gente trabalha com muito pouca mobilização de solo na empresa, fazemos alguma coisa só de mobilização na linha para fazer adubação orgânica direta. Maioritariamente de adubação animal, externo. Aqui na primavera e aqui já no início da maturação, transição, primavera não, aqui verão e aqui já transição de verão para o outono. Então aqui as 4 estações bem nítidas do ano, vocês veem a caatinga lá atrás preta, como se tivesse tocado fogo, bem seco e depois bem definido. Ali no cantinho direito, a folha mais seca, repouso, aquele verde mais clarinho lá, primavera, primavera para verão, esse daqui já depois da poda, ou seja, primavera mesmo, e aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem umas manchinhas pretas mais escuras, que está a uva pronta para colher. E aqui a gente já consegue ver que a gente trabalha com alguma coisa de relevamento. Eu sei que o meu padrão de relevamento é muito diferente daquilo que é utilizado no Rio Grande do Sul, ou até mesmo aqui na região de São Paulo, até porque aqui isso é um clima mais favorável, existe disponibilidade de água no solo maior, nutriente também mais disponível, então é normalíssimo. Mas isso é uma coisa que a gente está tentando incentivar e melhorar realmente para chegar naqueles padrões. Hoje eu já tenho, em algumas áreas mais antigas que foram trabalhadas, aí na faixa de 3, 4% de matéria orgânica disponível, enquanto que na Caatinga é muito próxima de zero essa disponibilidade. Isso é trabalho exatamente disso, ou seja, de ir melhorando, acompanhando e gradualmente. Então na viticultura eu aprendi, eu sou novo ainda, mas aprendi que a gente tem que ter 2 coisas, muita fé e paciência. Então são coisas que às vezes são transgeracionais. Aquilo que eu estou plantando hoje e que vocês vão plantar hoje, provavelmente não é para vocês, é para daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos. Então é um trabalho que leva muito tempo, tá? Então a gente tem a função e a obrigação de fazer cada vez melhor
e cada vez inovar mais em detrimento tanto da qualidade como também da sustentabilidade. Então aqui um pouquinho daquilo que é os 2 solos que a gente tem lá nativos. Eu tenho um solo predominantemente mais afastado do rio, argilo-calcário, mas tem uma profundidade maior, então consigo ter enraizamentos também maiores. E a gente já chegou à conclusão que, por exemplo, a fazer variedades distintas neste tipo de solo, como tem um enraizamento, e a gente está estimulando isso para ela ter uma rizosfera melhor, eu consigo ter maturações de tintos melhores. Então a gente vê aqui o contraste do Mandacaru, o solo podem ver que não cresce absolutamente nada, e nos solos mais próximos do rio, vocês viram lá naquela foto aérea, é mais solos franco-arenosos, compactam mais, acabam por ter um pouquinho mais disponibilidade de matéria orgânica, mas são solos que dão mais trabalho, por exemplo, quando a gente quer trabalhar com a aplicação de outras culturas, por exemplo, trevo ou alguma espécie vegetal que a gente faça para trabalhar em simbiose no aspecto de fixação de nutrientes no solo. Então, o que é que a gente faz hoje em dia? Eu vou-me focar mais nisso, mas depois eu coloco-me aí a questão à disposição de todos vocês, do meu contato, ou até mesmo na mesa redonda, se quiserem colocarem alguma questão. A gente trabalha outras coisas sem ser isso, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Em termos de recuperação de solos, hoje a gente tem um laboratório no campo, com bioreatores. Nós mesmos fazemos as nossas multiplicações, então a gente já viu que, atrelado à questão das análises, a gente consegue trabalhar com tratamentos preventivos, hoje por cada ciclo, sendo que cada lote faz 2 ciclos. Cada ciclo que a gente trabalha, eu normalmente trabalho sempre com 3 tratamentos preventivos, certo? Fichinha, esses biológicos, porque sei que não vai ter um impacto nem na planta, nem propriamente degradar ou prejudicar o meio ambiente. Então, hoje, atualmente, as principais variedades que a gente está multiplicando e aplicando no solo é Bradyrhizobio alcani, Japónico, Azospirilo brasiliensis e Trichoderma ásio. Esse daqui, eu botei aqui os 2 porque a gente já verificou que ele consegue 2 coisas. Principalmente, e não está aqui também subtilis. Os 3 primeiros, principalmente na questão de aumento da capilaridade da raiz, isso vai permitir, a gente verificou que o que é que acontecia? Tinha raízes que às vezes, como é por irrigação, ficam muito superficiais e eu queria aumentar realmente profundidade. Não só para obter mais resistência à adversidade climática da planta, mas ao mesmo tempo que me permitisse aumentar a área de absorção de nutrientes no solo. Então às vezes eu verificava que, por exemplo, tinha uma carência lá de potássio, mas o potássio estava disponível no solo para ser absorvido. E os equilíbrios, a relação entre os macro e micronutrientes estavam todas corretas. Então, por que é que ele não está absorvendo? Então, a gente chegou à conclusão que muitas vezes era por causa disso. O enraizamento dele não conseguia utilizar ou absorver o nutriente que estava lá disponível no solo para absorção. Então, aumentando o enraizamento dessas 3 primeiras, principalmente, a gente verificou que comecei a ter o quê? Uma resposta, por exemplo, principalmente da área foliar, muito maior, resistência a condições térmicas muito maior e a gente, através da análise, eu tenho uma média, por exemplo, de fertilidade por variedades de uva, andam ali na média nas viníferas que nós utilizamos, mais ou menos de 80% na vara. Ou seja, minhas gemas têm uma fertilidade aproximada de 80% a 85% de fertilidade. E, através dessa nutrição, consegui ter um vingamento, uma frutificação muito maior. Ou seja, consegui aumentar a qualidade da área foliar, a produtividade e a qualidade do fruto, porque aumentando esse enraizamento me permite que ela resista a stresses muito maiores. E a gente entra com a Trichoderma asiano e ela, em termos de stress, é muito boa. Paralelamente a isso, ela ataca também podridão. Então, todas essas que a gente trabalha com solo, a gente faz aplicação através de fertirrigação, não é com os pulverizadores, é diretamente preparada lá nos bioreatores e depois em cima disso é validado se a concentração e a multiplicação das bactérias já está no ponto certo. A gente vai para um laboratório certificado em Petrolina, ele dá-me essa validação, a gente entra com a aplicação diretamente nas áreas e joga nas centrais de bombeamento e de irrigação e faz o gotejamento lá gota a gota. Quando é para combate de doenças, como o caso dessa daqui e essas, fala só um pouquinho aqui da recuperação do solo. Vocês vejam aquela amostra lá aérea,
Se eu dissesse que isso era, por exemplo, lá num semiárido, provavelmente se calhar ninguém acreditava, e numa época quente. Porquê? Porque a coloração do próprio solo, a disponibilidade que eu já tenho de matéria orgânica que tenho aqui, atenção que isso é uma área que está em plantio, certo? Então, era uma área que já tinha antes. Então, esses solos foram trabalhados desde o início do projeto para conseguir chegar. Ainda não é o ideal? Não. Mas é o caminho para a gente gradualmente conseguir cada vez colocar mais em detrimento daquilo que a gente está sempre retirando a cada safra que ocorre. E aqui a gente já vê uma área, por exemplo, delatada daquelas lá, uma área junto ao rio, tá? Daqui de Viognier, que vocês viram lá. Estava pronta, estava com terraplanagem e como é que estava o solo. Então, aqui eu já começo a ver que realmente existe um bioma do próprio vinhedo disponível. E isso sem comprometer tanta produtividade. Atenção, essa área que está aqui é poda de formação. É uma área de Moscato Canelli. É a primeira poda de formação, primeiro ano de produção. Então, o que é que a Bíblia da Viticultura diz? Não, primeiro ano, essa planta tem um ano e meio mais ou menos. Esgota demais a planta, não tem área foliar para a carga, o solo não aguenta. Eu não vou dizer que aguenta ou não. Tem aqui essa imagem, as portas da empresa estão abertas para quem quiser lá ir visitar. Algumas pessoas estão aqui, já conhecem lá o projeto. Eu quero que me digam se é possível ou não, ou se realmente aquilo está certo. Então, tudo se trata da gente entender a planta e das necessidades e carências nutritivas que ela tem, tá? E vocês podem ver que não tem nem a formação do talão cá em cima. É a primeira das primeiras. Ainda tem até os suportes cá em baixo, realmente, porque às vezes pode haver quebrar com alguma facilidade no plantio, como essas daqui que estão sendo instaladas agora nesse momento. Então, todo esse trabalho de recuperação de solos, melhoramento de solos, a gente tem a resposta da planta, se a gente conseguir entender ela. E com a vantagem que esse tipo de aplicações é uma questão tecnológica. No final, quando vocês fizerem as contas, vão verificar que fica mais barato do que comprarem sintéticos ou químicos. Tá? Agora é preciso realmente o treinamento. Pessoas treinadas para saber o que estão fazendo, para ver a pureza, se estão aplicando bem, senão também estão jogando fora. É a mesma coisa que as pulverizações. E aqui, o mesmo solo que a gente fez aqui, um teste, aqui é uma variedade de Egiodola, tá? Em que a gente fez uma aplicação mais combinada dos dois, o mesmo vinhedo, no mesmo dia, e aqui vocês podem ver, eu vou passar 4 fotos, mas aqui mais voltado para o solo. Este sem aplicação, vejam como é que é a disponibilidade. A matéria orgânica está lá, vocês podem ver que tem matéria orgânica disponível lá, mas ou o ambiente em torno dela, e a outra lá, ou o ambiente que tem em torno da mesma. E sem prejudicar a planta. Porquê? Porque se me disser, mas está competindo com a planta. Não está. Ou que área foliar. Supostamente essa é que devia estar competindo. E não aquela dali. A nuvem podem ver que é no mesmo dia e na mesma posição. É o fact-check. Então assim, me expliquem como é que aquela onde tem mais aplicação e mais matagal, porque o pessoal fala que é matagal, tem uma resposta melhor do que aquela que cumpre os protocolos. Então, a gente tem que realmente avaliar aquilo que é o conceito de viticultura tradicional e abraçar a tecnologia e as novas realidades. Depois, relativamente a pragas, hoje a gente se foca muito. Subtilis não estava lá, mas posso dizer para vocês que a gente tem feito testes com subtilis e do ponto de vista de enraizamento, ele é muito bom, tá? Um dos problemas grandes que a gente tem no vale é a traça. Então a gente sabe que tudo o que é defensivos para a traça são extremamente agressivos, tem períodos de quarentena enormes. Vocês vão às vezes fermentar algum vinho, pode ter resíduo lá, vai inibir fermentações, vai fazer uma análise de excesso de tudo lá. Então assim, eu tenho tido resultados muito bons com amiloliquefacens, tanto para botrytis como para milho. O subtilis, utilizando para o ídio, mas também para melhoramento de enraizamento, e turigenses para a utilização de traça. Ou seja, ele entra, o bichinho entra lá, se alimenta dela, morre, corta o ciclo de multiplicação e eu consigo eliminar ele das áreas presentes. Eu não consegui, porque já não tinha. Isso era uma área de Viognier, já mais antiga, e eu tinha um problema muito sério aqui. Eu perdia toda a safra, 30% a 40%, por conta da traça.
É uma área que fica um quadradinho, mais ou menos como vocês viram lá quando gosto de estações do ano. Então ela ficava girando, não adiantava eu liquidar ela, eu disse, espera aí que eu vou te pegar aqui. E depois ela pulava para a outra do lado, estava no ciclo para se multiplicar e tudo mais. E ficava sempre ali, eu correndo atrás dela e ela girando ali sempre a toda a hora. A gente conseguiu, só através realmente do biológico, sem ter que... E a gente gastava inseticida. E mesmo assim com fracos resultados. Então foi para mostrar para vocês que nestas novas fases, minha taxa de incidência de traça é muito baixa. E eu não comprometo de maneira alguma a qualidade da fruta. Aqui, lá o nosso laboratório, como podem ver, é uma coisa que não é muito simples. Tem o arejador, tem o dosador, aí a gente prepara as soluções. Se depois alguém quiser, tiver interesse, eu posso partilhar o know-how que a gente tem, mas hoje vocês já começam a achar na literatura já muitas coisas acerca disso. Hoje ainda existe muito monopólio das grandes empresas produtoras de insumos agrícolas em cima das variedades ou cepas que são comercializadas, mas quem tiver know-how em casa e tiver parceiros consegue fazer isso sem ter que estar a recorrer àquelas já prontas industriais. E basicamente isso, tá? Não me alongando muito, o foco mais nisso. Paralelamente a isso, existem outros projetos que a gente tem de sustentabilidade, a questão, por exemplo, de tudo o que é compostagem, a questão, por exemplo, da utilização de tudo o que é de resíduos de uva. Hoje, atualmente, a gente faz compostagem, tem uma central de compostagem para fazer incorporação de matéria orgânica no solo, fermenta com esterco, a gente valida o término da fermentação e volta a incorporar ele para a absorção de nitrogênio quando faz a mobilização na linha, na época da poda, tá? Mas dizer para vocês que existem várias alternativas, sendo sistema convencional, seja sistema híbrido ou seja sistema orgânico biodinâmico, vocês têm que achar um equilíbrio daquilo que é. Não sejam, acima de tudo, radicais ou não sejam abertos a conhecer coisas novas ou jogar as fichas todas nisso. Então a gente tem que ter a capacidade de, às vezes, dar um passo atrás e um passo à frente quando a gente pode, tá? Então coloco-me aí à disposição, agradecer muito a presença de todos vocês e mais uma vez agradecer a Rafael e a Ariana a presença, a possibilidade de estar aqui a falar um pouquinho sobre o projeto, tá? Boa tarde. Obrigado, Ricardo. Bom, agora eu vou convidar o Tivelli e o Hamilton para subir. Ricardo continua aqui com a gente também. Bom, pessoal, a gente pensou com muito carinho para fazer essa primeira apresentação, essa primeira palestra. A ideia é fazer uma mesa redonda para a gente discutir um pouquinho a questão de sustentabilidade, que é um tema que vem tomando forma cada vez mais. E a gente tentou trazer situações diferentes, né, que estão ligadas à sustentabilidade de qualquer forma, cada uma na sua área, né? Então, a questão da aplicação, né, o manejo agroecológico, isso tudo funcionando na prática, né, numa empresa que precisa de resultados, senão ela não sobrevive, né? Eu acho que isso que é a grande questão. Então a gente vai começar agora com uma sabatina aqui. Pessoal que tiverem dúvida, quiserem colocar alguma coisa, fiquem à vontade que a gente leva o microfone até vocês. Vamos lá. Deixa eu falar. Boa tarde. Queria saber se há consórcios com outras espécies ou sombreamentos que favoreçam a sustentabilidade do ponto de vista que vocês apresentaram. Você direciona a pergunta para alguém específico? Não, quem identificar mais com a pergunta. Pelo tempo que nós tínhamos de apresentação, eu não tive a oportunidade de mostrar o que nós fazemos de manejo de plantas espontâneas. Até quando o Ricardo estava mostrando as imagens dele lá, eu falei, deveria ter trazido só para fazer inveja para ele um pouquinho. Nós temos um manejo das plantas espontâneas que ela me proporciona um aporte de matéria seca no solo de 12 toneladas e meia por ano. Para você ter uma ideia, nós chegamos a plantar braquiária no meio do vinhedo no segundo ano, porque em função da quantidade de material que a gente
roça com costal e volta para o solo, eu comecei a perder a braquiária dentro da área, porque a semente dela precisa de luz para germinar, né? Então, nós fizemos um manejo para plantar a braquiária dentro dela. Mas nós mantemos as plantas espontâneas dentro da área, fazendo a roçada alternada das linhas, para que eu tenha sempre alguma planta espontânea florescendo, para servir de alimento para os inimigos naturais, e não elimino todas elas ao mesmo tempo, para servir de casa para os inimigos naturais. Né? Alguém quer complementar? Legal, obrigado. Ricardo, tudo bom? Adorei a sua apresentação. Eu sempre tive muita curiosidade de ir até a Rio Sol. Acompanho vocês há muitos anos e fico feliz de ver essa evolução. Tá? A minha pergunta é, como é que você, já que você disse que é a única região do país, né, que tem esse ecossistema propício para o modelo de negócio que vocês montaram, como vocês descobriram essa região? E a segunda coisa como que vocês tratam, antes de você vir com as plantas, como é que vocês tratam o solo? Tem um trabalho que vocês fazem antes para depois vocês colocarem as plantas? Acho que é isso. Sim, ficando bem claro, aquilo dali não é exclusivo nosso nem da região, tá? É tecnologia que está disponível e vocês podem utilizar em qualquer região do mundo, certo? Aquilo que acontece é que nós utilizamos lá durante o ano inteiro, porque eu tenho as 4 estações do ano e as 4, digamos assim, todo o ciclo da planta durante todo o dia. Então eu tenho que avaliar realmente em que estado fenológico é que está a planta, qual a necessidade que ela tem, seja de nutriente ou que tenha que dar um incentivo. Atenção, as bactérias só por si só, elas não resolvem tudo. Tem que haver sempre a nutrição e a complementariedade. Elas são um potencializador. Imagina que você tem um carro muito bom, tem um motor top. Você pega, por exemplo, uma Amarok V6. Está lá o chipzinho bloqueando. Aquilo que a gente está fazendo com aquelas bactérias é tirar o chip para ela andar mais rápido. Agora, não quer dizer que você não tenha que fazer todo o outro trabalho de preparação, de análise de solo, análise foliar, análise de seiva, para ir complementando ela. A gente está vendo, por exemplo, que está lá disponível e ela não está dando o máximo. Então, se a gente está fazendo o nosso trabalho de viticultura, o máximo que a gente pode fazer é começar a recorrer a outro tipo de tratamentos. Um dos caminhos foi realmente este daqui, que nós encontramos. Agora, não é exclusivo dali. O exclusivo dali realmente é essa questão ambiental de ter as 4 estações do ano no mesmo dia e a gente poder fazer tudo isto durante todo o ano, 360 dias por ano. E relativamente à questão de plantio de solo, a mesma coisa. A gente pega o solo e todo o trabalho é previamente analisado. Como é que está o solo, se é preciso fazer correção, quanto é que está, por exemplo, de matéria orgânica, fazendo adubação. Só quando a gente começa a entrar já com os plantios, aquela área que eu mostrei lá de plantio, que a gente via que tinha um solo já mais nutritivo, está mais nutritivo porquê? Porque anteriormente já tinha sido erradicado um lote de lá. Então já tinha existido nos anos retrasados um trabalho que tinha sido desenvolvido naquele lote que estava em preparação. De uma hora para a outra eu não consigo pegar aquele solo virgem e transformar aquilo dali, a não ser que eu pegue 30 caminhão de esterco aí e joga ali num hectare e mexa o solo todo e tudo mais. Mas assim, isso é uma coisa de louco, digamos assim. Então sim, tem que ser um trabalho contínuo e gradual. Eu tenho plena consciência que ainda não estou no patamar de nutrição que seria ótimo. O meu objetivo é exatamente mostrar que numa região adversa e numa região que é considerada por muitos inóspita ou que não tem capacidade, que tem capacidade sim. É preciso só conhecimento e saber como é que a gente vai interagir com o solo, com a planta, se adaptar às alterações climáticas. Nesse sentido, eu não sei se respondi à sua pergunta ou não. Cara, é preciso ser muito louco. Porque, eu vou te dizer, não fui eu. Eu já cheguei, o trem já estava andando. Mas, inicialmente o projeto, rapidamente, o projeto, a gente instalou-se ali no Vale no ano de 2003 para 2004. Então, o principal mercado de exportação, aqui o Sol, para quem não sabe, pertence a um grupo português muito grande, que é o Grupo Global Wines. Então, o principal mercado de exportação dos vinhos do Grupo de Portugal era o mercado brasileiro, era o nosso principal mercado de vinhos portugueses.
E a gente tinha uma parceria muito boa aqui no Brasil com o nosso parceiro comercial. Muitos de vocês provavelmente devem conhecer, que na altura era Expand. Expand era um gigante da América Latina, era o maior importador da América Latina. A gente tinha um relacionamento muito bom e ele tinha sempre vontade de montar um projeto dele de fazer vinho no Brasil. E nós estávamos numa condição também de querer montar o nosso primeiro projeto fora de Portugal. Então, sendo o Brasil o nosso principal mercado de exportação, a gente tendo um relacionamento bom com o nosso parceiro daqui, a gente começou a prospectar, principalmente na região sul, porque era aquilo que se conhecia lá fora. Campanha Gaúcha, a gente chegou a ter alguns testes que fizemos em conjunto na altura com o Miolo, nomeadamente na Quinta de Cevalha, a parte de castas portuguesas, para entender como é que funcionavam as castas portuguesas aqui no Brasil. Então, estava muito voltado para o Rio Grande do Sul. Até que, um certo dia, numa feira em França, um dos administradores do grupo estava na feira, no balcão, e chegou um senhor brasileiro e disse: eu produzo uva no Brasil e faço 2 colheitas ao ano e produzo o ano inteiro. E ele perguntou para ele: isso é história verídica e não é história de pescador, não. E qual é que é a sua profissão? Eu sou psiquiatra. E ele disse assim: esse cara é louco. Numa das viagens aqui ao Brasil, ele deixou o contato, surgiu a oportunidade de ir lá visitar o projeto, que era uma empresa que pertencia ao grupo Raimundo da Fonte, que é um conglomerado industrial muito forte no Nordeste. E eles faziam principalmente o quê? Álcool vínico e vinagre de vinho. Aí, quando entrou o negócio do agrim, quebrou eles, porque não tinha como competir em termos de preço, e ele começou a querer transformar para vinho. E a gente então começou a juntar exatamente isso. O brasileiro que queria se transformar para vinho, então ele ficou com o administrativo, a gente ficou com a produção, porque a filosofia da empresa sempre foi isso: ser uma espécie de ovelha negra, ou ser do contra e criar coisas novas. Porque se fosse para fazer coisas iguais, e isso é um estímulo que eu deixo a vocês aqui em São Paulo, rebatam as críticas que dão para vocês com pancada, porque só vão aprender com pancada. Então, assim, ninguém tem o direito de dizer para a gente que é impossível ou que não dá para fazer. Então, tem graça é quando a gente vinga depois, porque depois a gente pode chegar lá e dizer assim, me desculpem a expressão, assim, chupa. Porque é exatamente isso, porque quando a gente passa o limbo, as oportunidades se abrem para a gente. Senão a gente vai sempre continuar a ser a mesma coisa, com as mesmas uvinhas, no mesmo sítio, do mesmo jeito. Cara, o Brasil é um continente. Então, assim, vamos valorizar o continente como um todo e não bairrismo e regionalismo e tipicidade. Então, foi assim que surgiu o projeto da Rio Sol, muito querendo fugir da curva, abraçando uma região nova e podendo participar de um capítulo novo da viticultura. E a gente se instalou lá em 2010 e hoje os outros acionistas já saíram, então 95% do grupo pertence à Global Wines. Espera aí que eu estou chegando. Boa tarde. Primeiro eu quero parabenizar os 3 palestrantes pelas palestras. Gostei bastante de cada tema que um de vocês abordou. Eu tenho 3 perguntas, uma delas direcionada principalmente para o Trivelli e o Ricardo, uma outra especificamente para o Ricardo e uma outra especificamente para o Hamilton. A primeira é em relação, pensando em vitivinicultura, principalmente no Brasil, né? Como que, principalmente no manejo orgânico, como que tem sido a experiência com a quebramento de dormência no manejo orgânico, nas suas experiências com a vitivinicultura? Essa, eu acho que, se quiser, eu faço as 3. A outra, para o Hamilton, se o IAC, esse treinamento para aplicadores, nas pulverizações e tal, o IAC faz esse trabalho apenas aqui na região ou vincula parcerias em outras regiões no estado de São Paulo também? E, por fim, para o Ricardo, em termos de custo, fica, na experiência de vocês, fica mais barato fazer, ou barato e eficiente, né? Porque às vezes o barato não foi eficiente, não adianta nada. Fazer uma biofarm ou comprar o produto pronto e manipulado pensando em biológicos para aplicação?
Obrigado. Essa terceira do Ricardo até eu sei responder, hein? Mas vamos lá para a pergunta que você me fez. A quebra de dormência que nós estamos fazendo em São Roque, ela consiste da aplicação da cauda sulfocáustica, né? A hora que eu entendo que chegou o momento de quebrar a dormência, para nós lá julho ou agosto, né? É aplicado a cauda sulfocáustica no vinhedo. Após a realização da poda, ou melhor, antes da realização da poda e após a aplicação da cauda sulfocáustica, nós entramos com irrigação, né? Nós aplicamos 10 litros, o equivalente a 10 litros de água por planta e depois 1 litro de água por dia, né? É feita a poda e após a poda nós entramos com o pincelamento das gemas com uma calda de alho, que é essas que a gente encontra aí na literatura, nos vídeos que tem, onde eu preparo 100 gramas de alho para 1 litro de água, deixo 48 horas fermentando e aí pego esse material e pincelo nas gemas. Nós temos conseguido a quebra de dormência. Posso te dizer que eu não estou plenamente satisfeito com ela, porque ela não tem um efeito do químico que nós vemos. Mas este ano, por exemplo, eu vi produtores lá, em função do tempo frio que fez em setembro também aqui para nós, aplicando 2 vezes, né, produto químico aí para fazer o controle a quebra da dormência, com um resultado semelhante ao nosso. Então, eu acho que dá ainda para melhorar um pouquinho, mas o que nós fazemos é cauda sulfocáustica, irrigação, poda, aplicação de calda de alho, né? Eu aplico o Dormex. Não estou dizendo que não é um caminho daqueles, mas por vários motivos. Primeiro, porque ainda tenho realmente alguma relutância em achar que o resultado é igual. É um caminho a seguir? Não questiono nada disso. Mas atualmente eu ainda acredito mais que do ponto de vista produtivo é mais vantajoso manter o Dormex do jeito que está. Então é aquela questão de haver um equilíbrio e bom senso de avaliar aquilo que a gente deve ou não utilizar. Aí cada caso é um caso, tá? Eu não estou dizendo que eu tenho razão ou que os outros têm razão. No meu caso, eu ainda prefiro aplicar Dormex. E para o Vale, eu acredito que o Dormex vai prevalecer porque a gente tem uma amplitude térmica inicial. A partir do momento em que eu forço a partida da gema, eu já parto com uma temperatura alta. Ou seja, a água disponível no solo, temperatura alta, ela vai partir com muito mais velocidade do que partindo aqui. Enquanto aqui vocês vão ter uma engrenagem que vai começando a acelerar para começar a partir, ela lá, a partir do momento que a gente dá o start, ela foi. Então, se eu tiver um delay de 2 ou 3 dias, às vezes é um impacto grande utilizando esses métodos que não o químico. Então, eu preciso que ela saia homogeneamente. E o Dormex consegue-me garantir isso. Não questiono é que num futuro próximo que existam alternativas biológicas ou biodinâmicas que venham ocupar o espaço do Dormex, tá? Mas eu, hoje, atualmente, ainda 100% Dormex. E quanto à utilização, aproveitando logo para responder, é muito mais barato você multiplicar. Tem um investimento inicial maior, vai ter que ter formação, acompanhamento, tem as análises, mas eu posso garantir que no final, se as culturas estiverem boas e a eficácia for boa, sendo validada por um laboratório, vocês vão ter aí taxas de poupança no mínimo 60% a 70% do comprar o produto já feito. Bom, com relação ao Aplique Bem, a Aplique Bem trabalha no Brasil todo. E todo o treinamento Aplique Bem não tem nenhum custo para o produtor. Todos os custos são gratuitos. Inclusive, o lanche ou o almoço no dia do treinamento, ele é pago pelo projeto. Então, normalmente são treinamentos de 8 horas. Na parte da manhã é uma parte teórica, na parte da tarde prática, né? O carro do Aplique Bem com o Douglas, que é o instrutor nosso que está aí,
E a Aplique Bem nós trabalhamos Brasil inteiro e hoje mais 7 países. O que nós temos em Jundiaí, que é o Jundiaí Lugar de Alimento Seguro, é um atendimento especial ao agricultor de Jundiaí e do Circuito das Frutas, porque a nossa sede é Jundiaí, né? E nós temos um tratamento prioritário para o Estado de São Paulo, 35% das nossas ações são Estado de São Paulo. Aplique Bem não é um projeto novo, esse ano nós fazemos 15 anos e já treinamos mais de 80 mil pessoas aí no Brasil como um todo, e não tenho de cabeça a estatística dos outros 7 países. Mas, dentro do Jundiaí Lugar de Alimento Seguro, a Bel está por aí, da Prefeitura? Bel está por aí? Eu tinha visto ela lá atrás. Mas a Bel é a responsável lá na Prefeitura, ela é a responsável por agendar os treinamentos aqui na região, mas você pode procurar qualquer representante da UPL, que é quem faz estrategicamente o agendamento dos treinamentos com canais, cooperativas, associação de produtores, dentro de cada uma das regiões. Tá? Por contrato, Aplique Bem não fala de produto, você não precisa comprar 200 ml de produto de UPL para poder fazer o treinamento, tá? E ele é totalmente gratuito, todo o treinamento é por conta do projeto. Não só treinamento, mas a variação de pulverizadores da pulverização e o treinamento é serviço fornecido pela gente. Vamos lá, mais umas perguntinhas. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para o Tivelli e uma para o Ricardo. Na questão dos nutrientes que estão no solo, você falou de referência de cobre e etc. Eu gostaria de saber com quanto tempo que a videira ela começa a absorver esses nutrientes e fazendo o cultivo de uma adubação verde, se ela consegue reciclar esse nutriente e se há a possibilidade de ela tornar mais facilmente disponível para a uva absorver esse nutriente, né? E depois eu faço a do Ricardo. Vou começar pela última, né? A adubação verde, com certeza, ela auxilia no processo de ciclagem desse nutriente no solo, porque ela desenvolve um sistema radicular de diferentes formas. Eu tenho plantas que ele é pivotante, plantas que são fasciculadas, e o interessante que todos deveriam fazer, né, é olhar dentro do solo, né? Faça uma trincheira no solo, né, e olhe em profundidade como que está acontecendo esse solo, e você vai enxergar esse sistema radicular lá funcionando. Então, sim, a adubação verde ele ajuda nisso daí e em muito mais coisas, né? Ele proporciona essa cobertura de matéria morta sobre o solo, que me ajuda a diminuir a oscilação de temperatura, ajuda a conservar a umidade do solo, tudo isso favorecendo a vida microbiana do solo, seja ela nativa que está lá, ou seja aquelas que eu introduzo através da aplicação, como o Ricardo apresentou para nós. Tá? Em relação à sua pergunta primeira, em quanto tempo a planta começa a absorver e aproveitar esse nutriente, né? Sempre que eu tenho um micro-organismo no solo, como um tricoderma, né, que foi colocado aqui, ele ajuda a mineralizar determinados nutrientes no solo. E a videira, quando nós fazemos a poda nela e eu iniciei o processo de irrigação anterior, a planta chora, né? Se ela está exudando essa água, a água entrou na planta, entrou com nutriente. Então, quando que ela começa a absorver? Muito antes da gente podar ela. Aí ela começa a aproveitar esse nutriente. A questão mais importante talvez seja o equilíbrio, porque nós, engenheiros agrônomos, pelo menos na minha época de estudo, nós aprendíamos que os elementos essenciais para plantas eram 13. Né? Isso hoje já aumentou aí para 15, 17 elementos. Mas a hora que nós olhamos os ensinamentos em agroecologia, ele nos diz que
a planta necessita de 45 nutrientes. Né? Então, o Ricardo mencionou aqui que, no mínimo, nós deveríamos repor aquilo que a planta tira. Tá, mas como é que eu meço o quanto de molibdênio que essa planta tirou? Nós não temos laboratório que nos dá essa referência. Né? Quanto que a planta tirou de silício? Né? Não sei. Então, esse é um trabalho, e hoje, talvez, até um pouco com a remineralização dos solos, né? O uso de pó de rocha, pó de pedra, a gente vem se aproximando a isso. Na agricultura orgânica, com a farinha de peixe marinho, a gente vem conseguindo melhorar isso daí, porque quanto que a planta extraiu de iodo? Né? Eu não tive tempo para falar, mas eu jamais imaginei encontrar deficiência de manganês numa videira. Né? Porque no sistema convencional, alguns fungicidas que são utilizados têm manganês na sua composição. E para nós lá, a nossa videira mais produtiva, que é a IAC Ribas, ela mostrou deficiência. Né? Então, medir essas coisas e saber exatamente, nós ainda não temos todas as ferramentas para isso. Tá? Obrigado. Na questão dos micro-organismos, né, que os tricodermas que a gente aplica, ele tem uma durabilidade ali no ambiente, tá? Ou não? Quanto tempo ele dura? Tipo assim, ele vai ficar, a partir do momento que eu apliquei, se eu cuidar desse micro-organismo, ele vai ficar por anos? Ou eu tenho que sempre estar fazendo esse preventivo? E, não sei, ele tem, você falando de um terroir, de um vinho natural, esses micro-organismos dá alguma diferença na fermentação do mosto ou não? Respondendo logo a essa do mosto, eu, pela minha experiência, não. Ou melhor, se der é positivamente. Porquê? Porque ele está-me entregando matéria-prima de melhor qualidade. Então vou elaborar mosto de melhor qualidade. Certo? Não é o micro-organismo que está lá, mas ele está-me entregando uma matéria-prima mais equilibrada, mais quantidade e melhor qualidade. E pela nossa experiência é isso. Agora, inibição da atividade microbiana, aumento de acidez volátil, eu não tive absolutamente impacto nenhum nisso. Pelo contrário, ou seja, a uva mais sã vai-me trazer menos problemas, às vezes contaminantes microbiológicos, até porque muitas delas às vezes são predadoras e podem inibir até outras que estejam lá naturalmente disponíveis. Quanto à utilização, eles vai se manter lá durante um tempo, agora vai ter que repor. E vai ter que ter alguma coisa lá para se alimentar. Algumas das que eu mencionei são saprófitas, então assim, ela vai degradar aquilo que está lá para depois deixar disponível para a planta absorver e sair no próximo ciclo. Agora, se ela não tiver lá nada para se alimentar ou para fazer o trabalho dela, ela não está lá fazendo nada. Por isso é que é sempre importante as duas coisas atreladas. Só a utilização do micro-organismo por si não vale nada, certo? Tem que ser atrelada a plantio ou de sementeiras ou até mesmo da utilização de os tais repositores de nutriente ou matéria orgânica que reponha aquilo que a gente está a retirar de lá ou que eleve para níveis que é aquilo que é o ideal para a planta se desenvolver, ela vai a potencializar realmente aquilo que tem lá disponível. A minha grande dificuldade é que, por exemplo, eu tenho índice de matéria orgânica, tenho um solo muito pobre e tenho índice de matéria orgânica muito baixo. Então, tudo o que eu consigo gerar de matéria orgânica, seja de poda ou seja de campina, fica tudo lá. Que é para quando eu entrar exatamente com os tratamentos biológicos, ela possa começar a fazer o trabalho de degradação e de colocar disponível aqueles nutrientes que estão lá para a absorção depois através do sistema radicular da própria planta. Obrigado. Só para complementar. Só complementando a resposta do Ricardo, para você em relação ao tempo, eu não sei falar para todos os micro-organismos, mas com tricoderma, que a gente trabalha um pouco mais tempo, né? Quando você faz a aplicação por inundação, que a gente fala, né, que é trazendo o micro-organismo de fora, ele aplicado no solo, ele é aplicado numa quantidade muito mais alta do que a quantidade dos outros micro-organismos que tem no solo. Então, nós fazemos aqui uma aplicação com 10 a oitava, que é 100 milhões
unidades formadoras de colônia, conídeos, né, por ml, e o solo é em torno de 1.000. Então eu estou pondo 100 milhões em cima de 1.000, né, de vários nutrientes. E os estudos que mostram, que estudaram isso e mostram essa evolução, para nossas condições aqui, ele mostra que em 30 dias, esses 100 milhões, ele acaba se equilibrando com os outros micro-organismos do solo. Então ele vai chegar a ficar na concentração aí de 1.000, como estão os outros, e não permanecer os 100 milhões. E o Ricardo colocou uma coisa muito importante, que eles precisam ter comida no solo. E a comida no solo, para muitos deles, é a matéria orgânica. Então, não para videira, mas trabalhando para hortaliças, quando nós tínhamos situações em que nós não tínhamos um teor adequado de matéria orgânica no solo, para salsinha, para rúcula, o tricoderma atacava a planta. Tá? Então, se vocês tiverem teores de matéria orgânica no solo abaixo de 1%, pensar em tricoderma, não, é muito baixo. Vocês precisam trabalhar para elevar esse teor de matéria orgânica, e nós temos aqui no estado de São Paulo muitas áreas nessa condição, principalmente no oeste do estado, né? Então eu preciso primeiro manejar a matéria orgânica no solo, criar as condições para que os micro-organismos vivam nesse solo, para depois entrar fazendo a aplicação dele. Tá? Então, desculpe eu pedir só para complementar. Bom, pessoal, mais uma perguntinha para a gente poder, senão a gente vai, mais duas. Vamos lá. Três? As três. Desse Vamos jeito lá. não. Vamos lá, perguntas Desse rápidas. jeito nós não vamos também. tomar um vinho durante o intervalo, hein? Bom, meu nome é Maurilo Terra. Eu trabalhei 28 anos no Instituto Agronômico de Campinas com uva, certo? Então é grande prazer estar aqui. Eu me aposentei em 2016. Eu queria parabenizar o Tivelli, primeirmente, pela excelente palestra que ele deu sobre os nutrientes, a agroecologia. Isso é muito importante, sabe? Porque eu trabalhei muito tempo com adubação e nutrientes de uva, certo? E você mostrou aí a sua sabedoria, averiguando o equilíbrio dos nutrientes, que é super importante. Queria parabenizar o Hamilton, que eu conheço também há muito tempo. Inclusive, somos formados na mesma universidade, na faculdade, certo? E ele é um lutador, ele é bastante, vamos dizer, corajoso, porque o que a gente vê, na maioria das vezes, é o produtor jogando o insumo, jogando o fungicida, inseticida, certo? Então, eu sei a batalha dele, ele está batalhando já há 30 anos a respeito disso. Quanto ao Ricardo, foi muito boa a sua palestra também, e a pergunta sua, eu tenho alguns dados que você perguntou para o Ricardo, que é jovem, né? Como surgiu a viticultura lá no submédio São Francisco. Na década de 60, o pesquisador Wilson Correa Ribas, que antigamente era a Estação Experimental São Roque, do IAC, ele esteve lá na região Nordeste, juntamente com alguns técnicos lá do Nordeste, na região de Petrolina, de Pernambuco, Bahia, Juazeiro e outras regiões. E lá eles fizeram um levantamento, viram as áreas, ficaram acho que 15 dias lá e viram a área, as condições edafo e climática, de solo e clima. E após isso ele veio para o estado de São Paulo e fez um relatório dizendo que a região nordeste do Brasil tinha plena condição de se cultivar uva. Mais tarde, o Dr. José Ribeiro de Almeida Santos Neto
que trabalhava no Instituto Agronômico de Campinas, a parte de melhoramento genético, ele criou 4 porta-enxertos tropicais, IAC 313, IAC 766, IAC 572, IAC 571.6. E alguns produtores levaram esses porta-enxertos, principalmente o IAC 313, IAC 572 e mais tarde o IAC 766, e graças a esse porta-enxerto, que se enxertou algumas variedades de uva, que a viticultura no Nordeste se realizou, certo? E também, outra pessoa muito importante foi o Dr. Júlio Seaba Inglês de Souza, que foi o chefe da estação experimental aqui de Jundiaí, que foi também uma pessoa que também foi muito importante na implantação da viticultura no Nordeste. E depois, posteriormente, com a criação da Embrapa semiárido, né? Foi com pesquisadores na área de melhoramento, que aqui temos a Patrícia, muito importante, foram valorizando e foram criando novas variedades, como a uva sem sementes, a Vitória, principalmente, que é produzida aqui no Brasil, que é vendida aqui no Brasil e exportada. Então, graças a isso, que hoje a viticultura do Nordeste é excelente. E outra coisa, quanto ao vinho, em 1980, tinha um visionário japonês, Mamoru Yamamoto, que ele foi em 1980 lá no Nordeste, no estado da Bahia, e ele falou, eu vou produzir vinho aqui. E daí ele levou algumas cepas de vinho do Instituto Agronômico, que foi doada pelo Dr. Santos Neto, e lá ele começou a produzir uva, que era a Fazenda Ouro Verde, que hoje é do Grupo Miolo, certo? Então, isso é só para vocês terem uma ideia de como a agricultura, a viticultura no Nordeste se implantou lá. Tá? Muito obrigado. Obrigado por compartilhar. Mais uma perguntinha, duas. O Toquinho também quer fazer uma. Então, vamos lá. Pergunta rápida, resposta também, pessoal. A gente já extrapolou. Eu vou direto no problema que a gente está tendo muito. A história do vinho de inverno, a gente tem recebido uvas com pH muito alto. No meu caso, eu tenho a mesma estrutura do Tivelli. E é apontado que o plástico cria um microambiente com temperatura muito alta que degrada o ácido málico. E outro problema também é o excesso de potássio na terra. Eu não sei até que ponto você está trabalhando com uvas brancas, mas se você pensou e você tem alguma solução para esses problemas, vamos dizer, pH alto e absorção de potássio. Talvez o Ricardo também tenha esbarrado com alguma coisa desse tipo. Em São Roque, nós não esbarramos com esse tipo de problema. Como eu mostrei ali, nós temos como parceria os professores do curso de Viticultura e Enologia, né, do Instituto Federal de São Roque, né, e para minha surpresa, enquanto parte agronômica, foi ouvir deles, né, nas 2 safras que já foram transformadas em suco e vinho, de que a uva que nós produzimos, elas chegaram prontas para serem processadas e que não se precisou fazer nenhum tipo de correção, né? Tanto na parte de potássio quanto na parte de acidez. O material produzido, ele chegou pronto para isso. E não é porque nós não tivemos frio, né? Nós colhemos isso no final de dezembro, início de janeiro, com temperaturas bastante elevadas. Eu tenho o senhor
que trabalha no vinhedo, né, pago pelo Sim dos Vinhos, que ele fala, puxa, olha, à tarde não é fácil ficar ali, muito quente, essas coisas. Então tem o calor, mas o produto colhido, ele está chegando no processamento na vinícola, dentro das condições para ser processado. Ricardo, quer complementar? Me diga uma coisa, qual é que é a média de maturação dessas uvas? Dias? 180 ou um pouquinho mais de 180 dias. Então assim, eu vou chutar, eu não tenho esse problema, mas eu diria que isso provavelmente é um problema de tendência de mercado. E vou dar um exemplo para você. Uma uva provavelmente com 180 dias, a maturação fenólica dela já passou. Quando eu digo maturação fenólica, do ponto de vista de você ter os taninos já maduros, sem ter verdes. Então não existe a necessidade, atenção, é um palpite, não existe a necessidade de você estar prolongando tanto tempo a uva no campo, porque a perca de acidez, quanto mais tempo for a maturação, é uma consequência. E eu acredito que isso provavelmente possa acontecer por causa dessa tendência que eu vou falar, que é a febre de fazer vinho nobre. Se mentalize de uma coisa, teor alcoólico não é sinónimo de qualidade. O que é sinónimo de qualidade é equilíbrio. Se você está fazendo a maturação em detrimento só do Brix, você perde as outras coisas. Perde a acidez, que é a vida do vinho, e provavelmente perdeu o ponto de equilíbrio dele. Se você pegar, por exemplo, tem vários Premier Cru, por exemplo, de Bordeaux, que a média de álcool é 11,5, 12. Há muitos anos atrás era 10,5. Porquê? Porque é quando diz o equilíbrio da maturação dos ácidos e tudo mais. Então, assim, um conselho que dou para vocês é que não caiam de cara nessa moda de fazer vinho nobre se realmente não existir equilíbrio ácidos-açúcares. Porque vocês vão ter Brix, mas perdem tudo o resto que está para trás. Agora, relativamente a isso de plástico, eu desconheço. Eu não tenho esse tipo de problema, também não tenho. E os polifenóis? Então, por isso é que eu perguntei quantos dias de maturação. A meu ver, desde a poda até a colheita, 180 dias, eu acredito que você já pegou aí, provavelmente, a maturação fenólica dela já deve estar no ponto. Não vejo ao fim de 180 dias, se não está pronto ao fim de 180 dias, então provavelmente não fique mais. Gente, é a última pergunta que a gente vai ter que encerrar. Eu vou deixar a sua também, Toquinho. Pode ir, o Zé? É que o Zé vai fazer. O Zé é a última. É rapidinho, tá? Eu não queria perder a oportunidade do Tivelli falar sobre o trabalho dele, a experiência com homeopatia, que eu visito muitos lugares e ele é um dos únicos que tem essa experiência. Sobre, você estava falando da multiplicação de bactérias, micro-organismos, eu fui em vários lugares que estão fazendo isso aí nas propriedades, só que a psicologia do pessoal é imundar. E realmente o Tivelli comentou de você tem que ter o complemento, tem que ter o casamento, né? Mas eu só vejo o pessoal falando de imundar e muitas vezes os micro-organismos eles falam que tem uma quantidade de multiplicação. Depois, isso eu vi com alguns produtores. Já com o pessoal que faz a multiplicação, eles dizem que é sem fim, vai embora. Eu pedi para colocar um slide que eu não apresentei, mais um. O próximo, por favor. Aqui eu trago para vocês os resultados das duas últimas safras, onde nós temos os materiais de Bordeaux e as Serribas e a Isabel Precoce, e os nossos tratamentos, né, com tricoderma mais homeopatia e com homeopatia para cada uma das cultivares. Né. Então, a forma de ler aí, né, na coluna, na primeira coluna ali nós temos a safra 2020-2021, na segunda coluna 21-22. Então, a pergunta que Toquinho está nos fazendo é mostrar a diferença que tem em relação à testemunha, né, quando nós usamos o tricoderma, e essa safra nós mudamos a cepa de tricoderma, porque existem inúmeras cepas de tricoderma. Só o Instituto Biológico aqui em São Paulo tem 120, né? Então existem vários tricodermas rasianos, são cepas diferentes, nós temos que estudar quais são válidas para a viticultura que se adapta.
Então, aqui nós tivemos algum retorno, mas veja quando nós temos tricoderma com homeopatia, a forma como ele aumenta, isso para todos os materiais, e só homeopatia, né? Onde algumas aplicações são aplicações de 3 gotinhas. Né? Nós trabalhamos em parceria com uma empresa de Jaú, a Homeopatia Rural, que tem um protocolo que nós estamos testando e agora nós estamos ampliando ele num novo experimento, deve ser plantado a semana que vem, onde nós trabalhamos com arnica paulista, né, do período pré-poda até o início pós-florescimento, e depois entramos com mercúrio tartárico, feito por essa empresa, né, até o momento da colheita. Né? E com isso, a gente tem tido esses resultados usando só homeopatia. Né? Então, está aí essa provocação que Toquinho fez, né? Eu não apresentei esse slide para a gente salvar esse tempo para essa rica discussão, né? Mas vejo os resultados que a gente tem com a homeopatia, que a gente precisa olhar com algum carinho para esse campo. Às vezes, algumas gotinhas, né, ele proporciona essa diferença. Pessoal, a última pergunta do Zé, e aí a gente vai encerrar. Pessoal, é que a nossa pergunta é combinada, né, Hamilton? A minha pergunta é para o Hamilton. No primeiro semestre, eu acabei agregando o Hamilton naquele grupo Vinhedos Paulistas, que a gente tem no WhatsApp, por conta de uma discussão, né, a respeito exatamente de tecnologia de aplicação de defensivos, da diversidade de equipamentos que os produtores têm, né, e como tirar desses equipamentos o melhor proveito, né? Então, o Hamilton ficou de trazer uma solução para a gente. Queria que ele falasse, aproveitar o evento e a presença de vocês aqui, para a gente já lançar mais uma ideia aí. Vamos lá, Zé. Lá no grupo, quando surgiu a discussão, as discussões sobre qualidade de aplicação, inclusive os equipamentos, eram as mais variadas. E é difícil a gente ter primeiro, uma solução que é bom para tudo não existe. Então, a gente tem que trabalhar exatamente de acordo com o equipamento, de acordo com a região que a pessoa trabalha. E o que acontece com a uva? Nós temos diferentes sistemas de condução com diferentes equipamentos. Então, o que eu tenho acompanhado em Jundiaí, por exemplo, é que nós estamos saindo do semi-estacionário, né, onde nós tínhamos a grande maioria das uvas em espaldeira, e estamos indo para Y, né, cultivo em Y aqui, e a pessoa está pegando turbo, que era usado em café, para fazer uva em Y. Então, virou um pega para capar em termos de equipamentos e qualidade, que é muito difícil de trabalhar. Então, o que eu me propus lá no grupo, pedi para que o Zé organizasse, vamos fazer um dia de discussão com o produtor de uva e vinho. Vamos discutir pulverização, onde a proposta no grupo foi, cada um traga um equipamento, vocês organizam. Cada um traga o equipamento que utiliza, vê o equipamento que tem. Nós nos propusemos a reunir aqui no Centro de Frutas, com diferentes equipamentos, diferentes tecnologias, para que nós pudéssemos trabalhar junto, não o que vocês vão fazer, mas por que precisa trabalhar, quais são os parâmetros de qualidade, como regular bem um equipamento, entender se aquele equipamento serve ou não para aquele tipo de cultura. Nós temos lá no Vale do São Francisco, por exemplo, um turbo que é próprio para uva enlatada. E aqui nós estamos usando turbo de café, onde nós temos a grande maioria do ar na lateral para pulverizar a uva em Y, que a massa foliar está lá em cima. Eu estou gastando tempo, estou gastando energia para produzir um ar que eu não vou usar nunca. Então, isso é prejuízo para quem produz. Então, a minha proposta para o Zé, e deixo aqui ainda a minha proposta, se organizem, tragam os equipamentos, eu trago todo o material de treinamento, eu trago todo o material de avaliação, vamos avaliar juntos cada equipamento, vamos avaliar juntos diferentes técnicas, para que vocês entendam como fazer, entendam como avaliar e possam retornar para a propriedade de vocês e aplicar esse conhecimento dentro da propriedade.
Tá? Essa é a proposta que eu tinha feito para o Zé. Ele me cobrou hoje e eu estou deixando aqui de pé que eu estou à disposição para podermos fazer isso. Bom, pessoal, obrigado. Queria agradecer muito a participação desses profissionais de ponta. A ideia é plantar uma sementinha, né? Se a gente fosse explorar cada um deles, né, como a gente gostaria, a gente ia ficar o dia inteiro aqui conversando com todos. Eu deixo aí no Conexão à disposição de vocês. Se vocês quiserem, a gente pode tentar agendar alguma live específica com temas específicos da área de cada um dos três. A gente faz no Instagram daí no Conexão, ou a gente faz no Plantar em Casa junto com o Toquinho, tá? Se vocês quiserem dar sequência nesses temas depois, a gente fica à disposição, tá? Bom, pessoal, Jundiaí é a terra da uva Niagara, né? Então a gente gostaria de deixar só uma lembrancinha para vocês. É um espumante de Niagara elaborado pela vinícola Beraldo de Cali pelo método Champenoise. Bom, vamos tirar uma foto aqui e uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Obrigado. Plantar uma semente. O nosso setor ele tem tudo para ser explorado, ele tem tudo para ser trabalhado ainda. Então, se vocês ficaram com um gostinho de quero mais, a ideia era essa. A gente pode fazer isso mais vezes. Tudo bem, sou Carlos Toquinho. Para você se identificar nos vídeos, tá? Você pode encontrar a continuação de todo esse evento da Enoconexão ou na descrição aqui do canal Plantar em Casa, YouTube Plantar em Casa. Ou você pode ir direto, Enoconexão Viticultura em Ação. A gente tem uma playlist com outros eventos também, outras palestras muito importantes, como também pode ir no canal do YouTube da própria Enoconexão, que eu imagino que vai estar disponibilizado. No próprio canal do Plantar em Casa, nós temos também outras pastas de enologia e viticultura, poda, viticultura orgânica de São Roque, então tem vários trabalhos referentes aí dedicados a parte de viticultura, tá bom? Continua esse evento da Enoconexão, que é um evento muito sensacional, tudo bom? E curte e compartilha nosso canal de Conexão. Hoje começam as palestras aí, que é o que a gente está procurando. Vamos lá, vamos aprender. Agora vamos ver como é que tá ali fora.